Os cientistas dedicam suas vidas a descobrir os mistérios estranhos e maravilhosos do nosso mundo. Às vezes, esse trabalho duro paga e os mistérios séculos finalmente têm uma conclusão. Mas parece que nem todos os mistérios devem ser resolvidos em outubro de 1954. Florença, Itália, encontrou-se no centro de um dos maiores mistérios históricos de todos os tempos, quando eles podem ser visitados por alienígenas. Os eventos daquele dia continuam a intrigar especialistas e moradores, sendo discutidos até hoje. Em 27 de outubro de 1954, os fãs de futebol entraram no estádio e um zumbido de emoção cheio do ar. Os fãs se preparavam para ver sua equipe enfrentar o adversário e, ao som do apito inicial, sabiam que seria um jogo empolgante. Todos no estádio receberam muito mais do que eles negociaram. Quando o primeiro tempo passou, aplausos e gritos eruptaram das arquivas, e os fãs torceram ao seu lado e celebraram os gols. Então veio o intervalo. As pessoas barulhavam, pegaram refrescos e se apressaram a ir para o lugar para desfrutar do segundo tempo. Quando o apito soou, o estádio animado ficou silencioso. Não foram apenas os fãs que pararam. Os jogadores olharam para o céu e viram algo bizarro flutuando acima da cabeça. Disse um jogador à BBC Citação: "Lembro-me de tudo de A a Z. É algo que parece ser um A, que se move lentamente, lentamente, lentamente." Todos estavam olhando para cima e também havia um brilho descendo do céu. Brilho de prata. Quando o objeto bizarro flutuava, todos olharam para o céu. Os murmúrios se espalharam, afirmando que estavam vendo um OVNI, e a partida foi suspensa. Outras pessoas relataram que viam vários objetos no céu naquele dia, alegando que eles eram em forma de charuto e se movem rapidamente. Também houve avistamentos de OVNI em toda a Toscana. O povo da Toscana foi visitado por um UFO ou vários UFO naquele dia? Depois que o OVNI se foi, uma substância branca e esponjosa foi encontrada na madeira fora da cidade. Embora os cientistas não tenham conseguido determinar sua origem, isso apenas alimentou especulações de que Florência tinha sido visitada por alienígenas naquele dia de outubro. Todo ano, no aniversário dos eventos, aqueles que estavam presentes lembram e refletem sobre o que vivenciaram. Quase 68 anos depois, os cientistas ainda estão tentando encontrar uma explicação para o que aconteceu. Você acha que o povo de Florença foi visitado por um UFO Unirabra 4? A Dayton Rock tem sido um ponto de discussão quente há muitos séculos, e apesar de centenas de cientistas e especialistas serem chamados para examiná-lo, ainda não estamos mais perto de descobrir a verdade. A primeira menção registrada da rocha Dayton foi em 1690, quando John Danforth escreveu sobre a rocha misteriosa que ele descobriu em Dayton, Massachusetts, no rio Taunton. Esta rocha pesa 40 toneladas, tem 5 pés de altura e 11 pés de comprimento, dificultando a perda. Mas não é o tamanho que chamou a atenção, mas as esculturas e desenhos bizarros que foram gravados em sua superfície. Danforth fez um desenho do que viu nas rochas. No entanto, ele não notou os desenhos na metade inferior da rocha porque estava submersa no rio. As notícias se espalharam rapidamente e o interesse na rocha aumentou. Todos tinham suas ideias e teorias diferentes sobre quem criou a rocha e como ela acabou no rio. A teoria foi que a rocha era uma rocha de escrita usada pelos americanos nativos. Alguns acreditam que os desenhos bizarros na rocha são evidências de visitas extraterrestres, deixando pistas misteriosas. Teorias variaram entre português, chinês e japonês ser responsável. Com o passar dos anos, os especialistas nunca se aproximaram de uma resposta definitiva. Enquanto cientistas e historiadores debatem a origem dos desenhos rochosos, a natureza seguiu o seu curso, corroendo a rocha enquanto estava no rio Taunton. Todo ano, as pessoas se reúnem na Dayton Rock, esperando ver os desenhos bizarros e acreditando que podem decifrar o código. Em 1963, a rocha foi oficialmente removida do rio durante a construção de uma barragem. O cientista queria colocar a rocha em um museu para preservá-la para as gerações futuras e para obter uma olhada melhor para ela.
A Detton Rock agora está em um pequeno museu no Parque Estadual de Detton Rock, em Berkeley, Massachusetts, e especialistas ainda tentam desvendar a origem dos desenhos. Estes esboços realmente alienígenas são deixados para trás, ou são estes de uma antiga civilização humana, o A3, em 1973, uma bizarra teoria da conspiração surgiu que levaria em questionamento tudo o que sabemos sobre o nosso mundo e a galáxia ao redor dele. Esta teoria propõe a ideia de que um satélite Cavaleiro Negro, um avião extraterrestre, orbitou a Terra há 13 mil anos. Em 1998, a NASA detectou um objeto estranho em órbita da Terra, aumentando a crença na teoria. Aqueles que acreditam na existência do satélite Cavaleiro Negro também notaram que à tarde e grande Nikola Tesla pegou estranhas transmissões de rádio em seu laboratório em 1889. Tesla recebeu essas transmissões de rádio enquanto estava conduzindo um experimento em sinais de rádio do universo, e enquanto não esperava encontrar muito, encontrou uma mina de ouro. Segundo fontes, Tesla expressou essas ondas de rádio em código, afirmando que provavelmente vieram de seres altamente inteligentes em Marte. Outros acreditam que esses sinais são alienígenas tentando entrar em contato com a Terra. Para acrescentar a teoria de que há um objeto escuro e misterioso orbitando a Terra, em fevereiro de 1960, a Marinha dos EUA viu algo estranho em seus radares. Descreveram-no como um objeto escuro e cavalgante. O Pentágono negou, dizendo que era apenas um satélite. Mas defensores do satélite Cavaleiro Negro acreditam que o governo dos EUA está tentando esconder a verdade. Diversos outros avistamentos de detritos misteriosos foram feitos ao longo dos anos, e a NASA afirma que são restos de satélites desativados ou detritos espaciais, mas alguns continuam céticos. A NASA e o governo estão usando tecnologia extraterrestre para espionar as pessoas da Terra? A NASA confirmou várias vezes que a massa preta encontrada em 1998 não era mais do que um cordão térmico solto, que mais tarde queimou na atmosfera depois de fugir novamente. Mas isso não impediu as pessoas de acreditar que algo mais sinistro está acontecendo apenas acima da atmosfera Cyangou 2. O disco de punho permaneceu um dos maiores mistérios históricos até agora. O disco foi descoberto pela primeira vez em Decisismaduna em 18 na Grécia, e sua descoberta abalou o mundo científico e histórico. O disco de argila tem apenas cerca de 15 centímetros de diâmetro, mas o pequeno disco tem um soco impressionante com símbolos misteriosos estampados em torno dos lados. Quando o disco foi descoberto, os especialistas tentaram decodificá-lo, mas descobriram que a linguagem e as imagens eram indecifráveis. Tudo o que puderam discernir foi que o disco tem mais de 4.000 anos, datando de 1700 a.C., da civilização minoica, com mais de 45 imagens nunca vistas antes. Especialistas ficaram extremamente animados com esta multa e que segredos pode revelar sobre a antiga civilização minoana. O disco foi examinado por arqueólogos, que confirmaram ser um artefato genuíno, não uma tentativa de fama. Mas não importa o quão difícil as pessoas trabalham, elas não conseguem descobrir o que o disco diz ou qual é a sua relevância. Os símbolos e imagens foram pressionados na argila macia, que foi então disparada para selá-los, dando aos historiadores uma boa ideia de como os minóis trabalham e operam. Mesmo com essas informações, especialistas ainda têm dificuldades para decifrá-lo. Isso foi até que o médico Gareth Owens, da Universidade Técnica de Concreto, interviesse. Segundo o médico Owens, ele estudou o disco desde os anos 90. Depois de se mudar para a Ilha de Concreto, o Dr. Owens dedicou sua vida e carreira acadêmica para descobrir o código da mesa de Festus, e que finalmente pagou mais de 25 anos depois que ele tinha começado sua pesquisa em conjunto com o professor John Coleman, da Universidade de Oxford. Os dois começaram a comparar os símbolos no disco com outras línguas. Após anos de pesquisa, o médico Owens tem orgulho de anunciar que resolveu um dos maiores mistérios da história e relatou que decifrou 99% do disco de Festus. O Dr. Owens disse à mídia grega que o disco de Festus continha passagens sobre uma deusa grávida, revelando textos religiosos antigos e escrituras. Número 1.
Em 1995, a MV Joyeda e sua tripulação partiram da Samoa Ocidental e nunca mais voltaram. A tripulação a bordo não tinha ideia de que esta viagem seria a última, e nos últimos 67 anos, os especialistas têm tentado desesperadamente juntar um dos mistérios históricos mais sombrios. Em 3 de outubro de 1955, o MV Joyeda deixou a Samoa Ocidental para as Ilhas Tokelau a cerca de 290 milhas de distância. O barco transportava suprimentos médicos, alimentos, água e barril de óleo vazio, com 16 tripulantes e 9 passageiros. Um dos passageiros, Alfred Dennis Parsons, era um médico que confortou todos a bordo, sabendo que se qualquer incidente médico ocorrerem, eles estavam em boas mãos. Mas 2 dias depois, algo estranho aconteceu quando a Inveja Joyeda não chegou e atracou. Como esperado, o alarme foi sob. A jornada deveria ter levado até 2 dias, e quando o 3º dia chegou e não havia sinais de navio, as pessoas sabiam que algo estava errado. A equipe de busca e resgate partiu para o Pacífico, procurando qualquer sinal de Inveja Joyeda. A princípio, a equipe de busca não encontrou sinais do barco. Só foi até que se aventuraram a mais de 1000 milhas do curso que encontraram janelas quebradas do barco e em estado de mau reparo. O conteúdo do navio pintou uma imagem sombria. Fatadas usadas foram encontradas a bordo, sugerindo que pelo menos 2 pessoas foram feridas durante a curta viagem. A equipe de busca e resgate que subiu a bordo encontrou luzes acesas e o rádio sintonizado em 282 kHz, um sinal internacional de socorro. Os 3 barcos salva-vidas estavam desaparecidos e não havia sinais da tripulação do MV Joyeda ou de seus passageiros. Buscas adicionais no mar não revelaram sinais dos tripulantes, e por mais que as equipes procurassem, ninguém foi encontrado no MV Joyeda. Até hoje, especialistas ainda buscam respostas sobre o que aconteceu a bordo do Joyeda e com sua tripulação. Como o navio se desviou de 1000 milhas de curso e onde estavam a tripulação e seus passageiros? A teoria principal sugere que piratas abordaram o navio e forçaram todos a embarcar nos botes salva-vidas, mas não há provas concretas. Muito obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir. Além disso, inscreva-se e ative o sino de notificação para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Mas eu tenho um nós e vou pegá-lo no próximo vídeo.